Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano. Mais um vídeo então aqui no canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu gostaria de estar então falando sobre um tema muito polêmico e muito delicado de se falar hoje em dia, complicado, né? Tem que saber falar sobre isso. Não é de qualquer forma que se fala sobre isso. Mas o assunto hoje do vídeo é homossexualismo. E já adiantando que essa mensagem, ela não é especificamente para as pessoas homossexuais que não são, as pessoas que não fazem parte da Igreja de Cristo, as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo, as pessoas que não se converteram ao Evangelho. Essa mensagem ela não vale para essas pessoas, porque as pessoas elas não têm entendimento, elas não têm comunhão com o Espírito de Deus. Então essa mensagem não é para essas pessoas. Mas sim, essa mensagem desse meu vídeo é para as pessoas que já se converteram a Cristo e estão vivendo, aceitando viver nessa prática, né? Então esse vídeo é para as pessoas que se consideram convertidas, que vivem todos os dias no Evangelho e elas creem que Deus aceita essa prática, essa forma de viver, né? Lembrando que não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, mas estou aqui simplesmente para expressar o que eu creio na palavra de Deus, né? Então, porque eu tenho muito zelo, né, com a palavra de Deus, então eu me preocupo com as pessoas e eu vejo que, infelizmente, você vê que isso era um assunto que no passado, até algumas décadas atrás, vamos colocar aí até até umas 5 décadas atrás, isso era um assunto que não era banalizado, né? Hoje em dia, você vê que Satanás ele vem de geração em geração, ele vem implantando na sociedade que as pessoas, usando a mídia, usando novelas, usando movimentos, usando uma série de coisas para conseguir entrar no subconsciente das pessoas e acabar levando isso como algo normal para dentro também para dentro do cristianismo, vamos dizer assim, né? Porque você vê que hoje em dia, infelizmente eu digo, porque hoje em dia eu tô vendo que cada vez mais tem pessoas, principalmente homens, né, no meio cristão, que estão aceitando a homossexualidade, que estão assumindo a homossexualidade, estão preferindo entregar na mão de Deus se vai ser salvo ou não, mas que vão querer ser felizes, né? E isso está me preocupando bastante, né? Porque eu fico preocupado, porque tipo assim, eu sou uma pessoa que eu busco muito a comunhão com Deus, eu busco muito entendimento da Bíblia, né? Então, graças a Deus, eu sei discernir o que é certo e o que é errado. É claro que a gente não sabe de 100% tudo, né? Mas coisas mais básicas assim, a gente sabe discernir, a gente sabe, a gente acaba se preocupando com as pessoas, né? Então, é um assunto delicado, né? Eu vou expor minha opinião, vou expor aqui o que eu creio na palavra de Deus, vou falar sobre a Escritura, né? E eu vou iniciar o seguinte, você vê que, como eu falei, essa mensagem vale para as pessoas que são convertidas, que são cristãos, né? Não é aquela coisa, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, da boca para fora. Tô falando da pessoa que se converteu a Cristo, pessoa que vive todo dia renunciando ao pecado e tem comunhão com Deus. Tô falando da pessoa que é cristão de verdade. Eu não tô falando que eu sou católico, eu sou evangélico. Não tô falando disso. Isso aí, título qualquer um pode usar. Eu sou isso, eu sou aquilo. Religião não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Amém? Né? Então, essa mensagem é para quem já é convertido e está aceitando essa prática na sua vida, por ter uma tendência.
tá? Então é o seguinte, nós vemos, né, que Deus, ele tem leis, né? Nós verificamos na palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre teve leis, né? E, enfim, você vê que, vamos entrar num exemplo na sociedade. Na sociedade, cada país, né, tem suas leis. Alguns países têm leis mais severas, outros países têm leis mais... Aqui no Brasil, por exemplo, não tem uma lei, a lei não é tão severa, né? Aqui, infelizmente, a impunidade acontece, infelizmente. Mas, por exemplo, assim, a sociedade tem leis. A gente vive abaixo de leis, né? É óbvio que temos as leis de Deus e tem as leis do homem, dos homens, né? Não quer dizer que todos os homens seguem as leis de Deus, óbvio que não, né? Porque você vê que o mundo ele jaz do maligno, como o apóstolo João disse, né? Você vê que Satanás ele é o dominador desse mundo até o momento determinado quando Cristo voltar para reinar na Terra, né? Abrindo esse parênteses. Mas hoje Satanás ele é o dominador do mundo, então a maioria das pessoas não seguem as leis de Deus, né? Mas os homens têm leis, né? Então quando você transgride uma lei do homem, você tem que responder por aquilo. Então se você, por exemplo, um ato, por exemplo, de estupro, né? Você pode não ser penalizado por Deus no mesmo dia, mas a lei do homem você vai ter que dar conta, né? A pessoa é presa, né? E isso se não for pego por outras pessoas acabar sendo linchado, né? Mas enfim, tem leis. Furto, assalto, homicídio, latrocínio, né? Você vê, por exemplo, que o adultério, nós não vemos as pessoas serem presas por causa do adultério. Mas diante de Deus, o adultério é uma transgressão da lei. O adultério é pecado. Pecado é transgressão da lei. Ok? Então, assim como os homens têm leis, assim também Deus, antes dos homens, já tinha leis, né? E o que acontece? Acontece que Deus, ele criou o homem, né, do barro, como nós vemos em Gênesis, e a partir do homem ele criou uma companheira, que ele criou a mulher, né? Como diz lá em Gênesis, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, enfim. Então veio Eva para auxiliar Adão, e de Adão e Eva, então começa a humanidade, né? Você vê que na própria lógica, né? Na própria lógica você vê que não tem como dois homens procriar, vamos dizer assim, reproduzir, né? Deus, ele criou as coisas perfeitas nesse sentido, ok? O homem, a mulher, né? Um para o outro, filhos, família, etc. Né? O homem não foi feito para se deitar com o homem. E, infelizmente hoje, né? Claro, para as pessoas do mundo que não tem comunhão, não tem noção do que é ter comunhão com o Espírito de Deus, que não tem Espírito de Deus dentro de si, essas pessoas creem que a gente, vocês são homofóbicos e barará, né? Beleza, né? Mas muitos já foram assim e hoje, depois que se converteram, hoje são transformados. Hoje a gente sabe do que a gente fala, né? Então Deus, ele tem leis. Você vai ver que, vamos abrir aqui, veja que nas escrituras nós temos duas alianças, ok? A aliança da lei e a aliança na graça de Cristo, do sangue de Cristo, né? Que é a aliança da graça. Na aliança da lei, que foi feita com o povo de Israel na saída da escravidão do Egito, foi feita uma aliança, um pacto, um casamento no Monte Sinai com Deus. Deus ele deu leis, né? E ele usava Moisés para escrever essas leis,
enfim, para passar para o povo as leis, né? Que o casamento com Deus, a religião, olha só, Deus ele tem duas religiões na história, porque o homem ele foi feito para estar junto com Deus, mas por causa do pecado, o homem não foi feito para pecar, mas no momento que entrou o pecado no mundo, o homem ele automaticamente se afastou da presença de Deus, da presença de Deus literal, né? Então, a primeira religação que Deus fez para com o ser humano é através da lei, na primeira aliança com o povo de Israel, tá? A segunda aliança que foi prometida lá pelo profeta Jeremias no capítulo 31 é a aliança que se cumpre através do Filho de Deus. Deus ele enviou o seu unigênito, né, que estava com ele, veio, encarnou para morrer e fazer expiação, e fazendo expiação ele se torna um mediador entre o homem, a criatura, e o Criador. Amém? Então as duas religiões são o quê? A primeira religião foi a lei, e a segunda e principal religião é Cristo Jesus. O Filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém chega ao Pai, como ele mesmo disse, né? Ele é a religação, ele é a religião, entendeu? Né? Essas são as duas religiões que fazem a pessoa se religar a Deus. Primeiro foi a lei e hoje através de Cristo, tá? E você vê que na primeira aliança, no livro de Levítico, nós temos aqui no capítulo 18 de Levítico, nós temos no versículo 22, onde diz assim, ó, uma das leis de Deus dizendo: com o homem, falando para o homem, né? Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. A abominação é. Ok? Isso era uma das leis que está aqui na palavra. Ok? Mas aí muitas vezes as pessoas, não, porque isso é o Velho Testamento, né? Mas eu pergunto para você, no livro de Êxodo, quando foi feito o pacto, quando foi feita a aliança no Monte Sinai, através da lei, na lei diz, adorará somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra, né? Não fará para ti imagem de escultura, não adorará a ela, não se prostrará, não se ajoelhará a uma imagem de escultura, porque somente o Criador dos céus e da terra é o Senhor, Deus, né? Não adulterarás, né? Não cobiçarás o que é do teu próximo, o carro, no contexto de hoje, o carro, a mulher do teu próximo, a empresa, a moto, a roupa, não cobiçarás, né? Adultério, homicídio, né? Não assassinarás, não furtarás, etc, né? Nós temos as leis. Essas leis, por acaso, elas modificaram na nova aliança de Cristo? Não, elas continuam valendo. Por quê? Porque a lei de Deus, essas leis, elas são eternas. Amém? E a lei, apesar dessa lei que não estar nas tábuas dos 10 mandamentos, por exemplo, mas a lei, por exemplo, quando diz aqui em Levítico, com homem não te deitarás, como se fosse mulher, porque a abominação é uma lei. E ela não mudou. Sabe o que acontece? As pessoas pegam... Olha só, vou abrir um parênteses. Assim como muitos pegam um versículo isolado para poder dar... Perdão, tive um probleminha aí. Vou ter que mudar o cenário. Então, assim como tem líderes religiosos, por exemplo, que eles usam de versículos isolados, por exemplo, onde pegam Malaquias no capítulo 3, pegam um versículo isolado para dizer para as pessoas que se a pessoa não der o dízimo, ela vai entrar um espírito devorador na vida dela. Se ela não der o dízimo, 10% da sua renda, ela vai para o inferno, né? Assim como tem pessoas que pegam esse versículo para poder tirar dinheiro das pessoas humildes que vão lá na congregação para poder ouvir a palavra de Deus e acabam ouvindo palavras distorcidas, fora de contexto, né? Porque essas pessoas usando de má fé,
Assim como acontece isso, assim também as pessoas usam de versículo isolado dizendo assim, porque Jesus disse para amar uns aos outros, né? Então se você é gay, Jesus ele te aceita como você é. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Isso você está pegando um versículo isolado para poder satisfazer a sua vontade, entendeu? Então você está sendo injusto. Assim como você cobra, né, uma pessoa porque ela pega um versículo isolado para tirar o contexto do que significa aquilo ali para poder tirar dinheiro das pessoas, assim também você não pode usar um versículo isolado que Jesus disse, amai uns aos outros, para dizer que Jesus vai te aceitar, para dizer que Deus aceita a sua opção, você sendo homossexual, você que se considera crente, cristão, né? E você diz e crê no seu coração que não está fazendo errado em fazer isso, né? Você tem que refletir muito sobre isso. Você não pode pegar um versículo isolado e fora de contexto e usar para o seu benefício carnal, entendeu? Então, porque você veja assim, ó, quando levaram aquela mulher adúltera, né, diante de Cristo, e falaram assim, Senhor, pegamos ela em flagra, no adultério, né? Moisés disse para apedrejar, né, quem é pego no flagra. Você é o que diz, né? Como Jesus estava vendo que eles estavam tentando Jesus, né? E eles estavam testando Jesus, né? Porque eles não estavam com o homem daquele ato de adultério, só trouxeram a mulher. Na lei dizia o quê? Que tinha que trazer os dois para ser apedrejado, né? Na lei. E trouxeram só a mulher. Então eles estavam testando a Jesus para ver se Jesus ia dizer que tinha que apedrejar ela, daí eles iam acusar Jesus, porque ele estava indo contra a lei, porque na lei eram os dois, não só a mulher, né? E o que Jesus diz? Aquele que nunca teve pecado, que atire a primeira pedra, né? Todo mundo com a sua consciência pesada largaram as pedras e foram embora. E Jesus disse para a mulher assim, cadê teus acusadores? Ela disse, todos foram embora, né? Aí Jesus disse o quê? Vá e não peques mais. Entendeu? Jesus, ele te dá o perdão, mas se você aceita a não andar mais na iniquidade. Porque, por exemplo, Jesus disse, vá e não peques mais para aquela mulher, né? Mas se ela continuasse pecando, mais cedo ou mais tarde ela ia ser pega e ela ia ser morta, né? Na lei da primeira aliança, né? Na lei de Moisés, né? E o adultério, além dela estar pecando contra, né, o seu cônjuge, ela está pecando contra Deus, ela está transgredindo a lei de Deus, né? Então, a mesma coisa o homossexual. Nós vemos então que em Levítico é abominação para Deus um homem se deitar com outro homem, porque não é da vontade de Deus. Porque assim, por exemplo, né, porque as pessoas muitas vezes para Deus elas não querem renunciar, né? Assim como para Deus não é da vontade de Deus e não é para fazer, né, uma pessoa que se considera cristão, que se considera convertido, porque é o seguinte, você analisar, você está numa empresa, tá? E na empresa você tem que bater o ponto 8 horas todo dia. Mas você não quer, eu quero 8h30. Eu quero bater 8h30, iniciar o meu trabalho 8h30 e pronto, acabou. E o meu trabalho vai ficar bom igual. O que vai acontecer com você? A empresa vai te mandar embora. Porque você está transgredindo a lei da empresa. Entendeu? É a mesma coisa com Deus. Mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Eu tenho meu companheiro. Etc, eu amo ele. Mas não é da vontade de Deus, não é da vontade do Criador dos céus e da terra. Entendeu? Quem é do mundo e quem não está nem aí para Jesus, quem não está nem aí para o Evangelho, quem não quer se santificar, quem não quer se renunciar à carne, renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, para fazer a vontade de Deus, para no futuro ter direito à vida eterna, beleza. Tem o seu direito. Agora você
que se considera cristão, e você, sendo cristão, independente de estar congregando num lugar ou não, e você quer se manter na prática do homossexualismo, entenda que é pecado, que é transgressão da lei. E Jesus, ele disse, por exemplo, na parábola das 10 virgens, né, quando as virgens loucas bateram a porta, ele disse: não vos conheço, apartai-vos de mim. Você vê que quando Jesus ensina sobre a porta estreita, Jesus ele diz assim que muitos naquele dia vão bater na porta e ele vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. O que é iniquidade? É a transgressão da lei, é pecado. Se você pratica o homossexualismo, sendo cristão e crendo que Deus vai aceitar, entenda que você está transgredindo a lei de Deus. E o salário do pecado é a morte. Você pode passar a vida toda sendo um cristão, congregando numa igreja, numa denominação religiosa, e passar décadas, né? Mas saiba que diante da palavra de Deus, você não vai ter direito a herdar a vida eterna, né? Estou sendo bem sincero, querendo ajudar você, né? Porque muitos vão dizer assim: mas isso é o Velho Testamento, né? Isso é o Velho Testamento, Levítico, né? Mas você veja que as leis de Deus, elas continuam e são eternas. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, né? Então você vê que aquilo que está lá nas tábuas, aquela lei, né, com exceção do sábado, porque Paulo ele é muito claro quando diz que o sábado era uma sombra do milênio. Então o sábado, a guarda do sábado era na primeira aliança, na segunda não, né? Você vê isso em Colossenses, na carta aos Colossenses. Você vê que o sábado na lei era uma tipologia, né, do milênio, quando no repouso, no sétimo milênio, no sábado do Senhor, no repouso do Senhor, ninguém vai fazer obra nenhuma, porque Satanás vai estar preso, porque, enfim, a igreja vai estar com o corpo ressurreto, né, corpo imortal, enfim. Mas você vê que aquelas leis, não matarás, não assassinarás, né, não adulterarás, não cobiçarás o que é do teu próximo, a mulher, a casa, o carro, a empresa, enfim, não cobiçarás o que é do teu próximo, honra teu pai e tua mãe, enfim, não furtarás. Essas leis, elas continuam sempre, tanto é que o jovem rico ele pergunta para Jesus assim: o que eu devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? E Jesus disse: guarda os mandamentos. Jesus cita os mandamentos, né? Então você vê o quê? Que a diferença, as pessoas às vezes, mas no Velho Testamento, não sei o que, o Novo Testamento. O que mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento? O que mudou são as questões sacerdotais, vamos dizer assim. Por quê? Porque na primeira aliança, Deus, você vai ver em Hebreus, em Colossenses, que a palavra de Deus vai dizer que as coisas da primeira aliança eram sombras da realidade da segunda aliança, né? Então, na primeira aliança nós tínhamos tabernáculo, nós tínhamos o castiçal, altar, incenso, nós tínhamos sacrifício de animais que com a expiação do sangue daqueles animais, né, pagava o pecado das pessoas, do povo de Israel. Nós tínhamos o sacerdote, nós tínhamos o dízimo, que era o alimento, pegar as primícias, entregar para o sacerdote fazia a divisão com os necessitados, né? Enfim, uma série de coisas. Mas, na nova aliança, Jesus, as leis eternas, elas continuam, né? O que é modificado é essa questão sacerdotal, entendeu? Porque, por exemplo, na nova aliança, você vê que o tabernáculo representa hoje na nova aliança o quê? O corpo do ser humano.
Porque o corpo daquele que crê em Cristo e se converte, ele se torna o santuário, o templo do Espírito Santo. Amém? O sacerdote, você vê que hoje, como o Filho de Deus desceu e fez é o mediador de uma nova aliança, ele desceu como um cordeiro, Deus fez a expiação através do seu Filho, e o seu Filho se tornou um mediador de uma nova aliança, e você vê então que Cristo ele subiu aos céus à direita do Pai, e ele então hoje é um sumo sacerdote, como diz a palavra de Deus. Né? Então, hoje, não se necessita mais de certas coisas da primeira aliança, mas aquilo eram sombras da realidade que está em Cristo, né? E na nova aliança. Então você vê que essas coisas, cumprimento de festas, né? Cumprimento de festas, guarda-sábado, dízimo, sacerdote, sacrifício de animais, enfim, todas essas coisas, tabernáculo, Arca da Aliança, todas essas coisas eram sombras de coisas que Deus quis mostrar na segunda aliança. Entendeu? Mas, por exemplo, lei sobre o que está lá no Velho Testamento, né? Só adorar o Senhor, o Criador dos céus e da terra, amar Ele acima de tudo, né? Honrar o pai e a mãe, não cobiçar o que é do próximo, não assassinar, não furtar, enfim, todas essas coisas elas se mantêm sempre. Assim como a lei também, que está em Levítico 18, verso 22, sobre o homossexualismo, é abominação para Deus. Deus não vai chegar diante de todo mundo, olha, é abominação tu fazer isso aí. Porque as pessoas, a maioria no mundo, não creem em Cristo, não creem em Deus, não querem saber de Deus. Né? Mas quem se converteu e o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, né? É prioridade nós obedecermos, né, toda a palavra de Deus. É óbvio que ninguém é perfeito, mas Jesus disse: sede perfeitos como meu Pai é perfeito, sede santos como meu Pai é santo. Então nós temos que andar em santidade, temor, né? Agora você me diz assim, mas como eu faço? Né? Sendo que, como que eu faço para me libertar do homossexualismo? Já que se eu sou crente, se eu amo a Cristo, se eu quero viver a eternidade com Cristo depois que eu morrer e ressuscitar, né? Ou se Cristo vir e você estiver vivo e você ter o direito de ter seu corpo transformado para entrar na vida eterna, no reino de Cristo aqui na terra. Como eu faço para me libertar desse desejo homossexual? Né? Eu te digo o seguinte, meu caro, que todo ser humano tem um ponto fraco. E assim como o ponto fraco de uns é o álcool, o ponto fraco de outros é a droga, o ponto fraco de outros é o adultério, outros a ira, outros a mentira, outros, enfim, furto. Assim, tem pessoas que o ponto fraco dela é o homossexualismo. Entendeu? Isso é uma fraqueza da carne da pessoa, o ponto fraco da pessoa. Outros, o ponto fraco da pessoa é pornografia. O meu ponto fraco, que eu tive que lutar muito tempo contra isso, era pornografia. Era o que mais me prejudicava. Uma das coisas que mais me prejudicava, vamos dizer assim, na minha vida espiritual era pornografia. E é difícil, a gente luta, né? Só que como é que hoje eu posso dizer que eu venci de fato e de verdade isso para você? Porque eu descobri o segredo na Escritura. Eu descobri o segredo na Escritura. Porque a Escritura, ela diz... Quando eu fiz um voto com Deus, que eu comecei, meu Deus, a partir de hoje, eu vou mudar, eu quero me esforçar mais, porque eu não quero mais desagradar o Senhor. Eu já era convertido, mas enfim, eu fiz um voto diferente com Deus. Então comecei a fazer uma coisa que eu não tinha costume, que era estudar a palavra. Aí você vai dizer para mim, tá, mas e aí? Aí, meu amigo, que nós vemos em Gálatas, no capítulo 5, que Paulo ele diz que a carne
milita contra o espírito. Então, veja que nós temos o espírito e nós temos a carne, tá? E quando você entende em Deuteronômio 8 que a palavra de Deus ela é um alimento, essa palavra aqui, ó, como fala em Hebreus, a palavra de Deus é viva. É viva, não é como qualquer livro. Você pega qualquer livro aí para ler, não é como qualquer outro livro. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela é um alimento para o espírito. Então, eu posso dizer porque eu sou testemunha viva. Sou testemunha viva. O meu ponto fraco eu venci quando eu comecei a botar cara na palavra de Deus e comecei a estudar ela. E aí você vai ver em Deuteronômio 8, que diz assim, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, sem você ver, você está nutrindo o teu espírito. Você está nutrindo o teu espírito. E aí, o teu espírito mais forte que a carne, aí acontece, na milícia da carne contra o espírito citado em Gálatas 5, os desejos da tua carne caem. Eu digo por experiência própria. Tá? O ponto fraco que eu tinha eu venci. No momento que eu virei um homem, uma pessoa de estudo, de meditação, e eu entendi essas coisas na palavra de Deus. Então, para você vencer o homossexualismo e outros que têm outros pontos fracos, como o álcool, como uma droga, como furto, qualquer outra coisa, para vencer o ponto fraco, se não está conseguindo vencer com oração, com pedindo para Deus, o segredo é esse. É botar a cara, além de ser uma pessoa de oração, botar a cara na palavra de Deus, estudar, meditar, se entregar 100% para Deus, de coração. Como Jesus disse, e como também está na lei, amar a Deus acima de tudo, de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. E quando você ama a Deus acima de tudo, então você entende que quando você lê, busca, estuda a palavra, você se alimenta, o seu espírito fica nutrido e a sua carne fica fraca. Porque Paulo diz, né, que a carne milita contra o espírito. Se você não lê a palavra de Deus, só orar, a sua carne vai vencer. Uma hora ou outra a sua carne vai vencer. E o seu ponto fraco vai se manifestar na sua vida. Seja o adultério, seja o homossexualismo, seja furto, seja a mentira ou outra coisa. Mas quando você está bem alimentado no seu espírito, tua carne não vence. Teus desejos. Então, para você vencer o homossexualismo, não é com remédio, não é com clínica, não é com palestra, mas é através da palavra de Deus. Comunhão com o Espírito. Quando você tem o Espírito Santo e você se enche da nutrição que a palavra de Deus te dá, você vence. E eu gostaria de também estar falando assim, as pessoas, mas é só, como eu tinha falado, né, que as pessoas, não, mas é o Velho Testamento, a lei, né, não sei o quê. Veja que Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6, no versículo 10, que os efeminados não vão entrar no reino dos céus. Os efeminados aqui no grego é no sentido do homossexualismo, tá? O Novo Testamento foi escrito no grego, né? O efeminados aqui, a palavra no grego significa homossexualismo. Então o homossexual não vai entrar no reino de Deus. É o reino de Deus que vai ser instituído aqui na terra quando Cristo voltar. Então tome cuidado, você que é crente, você que é cristão de alguma denominação e se considera homossexual e crê que Deus aceita isso. Tome cuidado, reflita isso que eu falei, entendeu? Porque Jesus ele disse, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, achará. Por que Jesus disse isso? Porque aquele que achar a sua vida, ou seja, aquele que faz as suas vontades, vai perder a vida eterna. Não vai entrar na vida eterna. Mas vai entrar na condenação, como diz a palavra. O próprio Jesus disse. Mas aquele que renuncia o pecado e renuncia as suas vontades,
Renuncia o mundo por causa do amor ao Evangelho, do amor a Cristo, do amor a Deus acima de tudo. Esse terá a vida eterna. Por isso que Jesus disse isso. Amém? Então, veja que Cristo ele disse, né? Aquele que não tomar a sua cruz, ele não é digno da vida eterna. Aquele que não tomar a sua cruz e renunciar a si mesmo. Mas hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos, não estou dizendo dos homossexuais do mundo, não estou falando deles. Esse vídeo não é para eles. Não é para vocês que são homossexuais e não são cristãos. Não é para você. Porque você nunca teve contato com o Espírito Santo derramado por Deus. Você não sabe o que é ter uma comunhão com Deus. Então, eu tenho. Não, esse vídeo não é para você. Agora você que é crente, que é cristão, que congrega ou não numa denominação, que crê no Evangelho, que ora, que busca a Deus, sabe que Jesus é o caminho, mas você é homossexual, reflita sobre isso. Ok? Espero que esse vídeo possa estar tocando no coração de muitas pessoas e toda a honra, toda a glória, todo louvor àquele que é digno de tudo, ao Criador dos céus e da terra. Amém? Que a paz de Cristo venha estar com todos vocês. Até o próximo vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, dê seu like para essa mensagem ela ser compartilhada para aparecer para mais pessoas no YouTube. Amém? E vamos seguir com o Evangelho adiante. Que Deus abençoe vocês. Amém.